Continue a discussão. Senhor presidente. Conselheiro Fernando. Senhor presidente, em primeiro lugar, para enaltecer a participação do advogado, que sempre é saudável para essa Câmara, para o Tribunal como um todo, né, que dá até mais legitimidade às nossas decisões e às discussões públicas e abertas em matérias de relevância como esta. É evidente que o plenário já decidiu, já tem uma decisão em consulta de pleno, e a ele eu vou me ficar fiel. Eu posso ter algumas reservas em relação a alguns critérios, mas o plenário está, e é bem o caso específico desse processo. Não podemos iniciar de consulta agora, né, pelo menos na minha opinião, eu até sou um pouquinho mais flexível do que a posição ministerial, porque eu não encontro, num primeiro momento, nenhuma vedação a reajuste, a não ser vedações de ordem políticas, desde que a legislatura anterior preveja critérios de reajuste. Que eu faço a distinção entre a revisão anual, que aí é pelo índice de inflação, com o critério de reajuste. Para mim são coisas totalmente distintas. Eu vejo sim na Constituição, posso estar enganado, faz tempo que eu não lido também com as alterações constitucionais, né, na remuneração. Não participei da votação do provimento 56, mas que eu me lembre, a garantia da revisão anual não significa a exclusão de possibilidade de reajuste. Uma coisa é a garantia da revisão, que aí é uma garantia, vamos ser bem franco, que não é cumprida nem pelo governo federal. Na medida em que você dá 0,1% de reajuste para cumprir uma decisão judicial, está se enganando, passando ao largo da Constituição, você sabe muito bem disso, né, como professor de direito constitucional, que 0,1% não significa nenhuma revisão. É uma ilusão para se cumprir uma decisão do Supremo que se determinou que se concedesse a revisão anual na mesma data aos servidores. No caso dos vereadores, eu acho que passa pelo exame do ato de fixação da legislatura anterior. Se ela não previu, por exemplo, critério de reajuste, evidentemente que está vedado o reajuste. Se assegura apenas a revisão anual, no menos os índices da reposição, da perda inflacionária. Se se previu o reajuste, e com a fixação de índice, ou no caso pode ser dos servidores, se está prevendo a revisão sem prejuízo, o reajuste, sem prejuízo de eventual revisão. Então essa é uma opinião minha, que posso até mudar numa análise mais profunda, mas num primeiro momento, eu mesmo discuti isso na época com o auditor Sérgio, quando eu estava elaborando ainda a proposta do provimento 56, embora não tenha participado da votação. No meu caso específico, existe uma situação não atenuante, né, mas em reforço, que foi na mesma data, no mesmo índice dos servidores municipais, e a resolução anterior, pelo relato, previa essa possibilidade. Então, considerando essas argumentações, eu vou acompanhar o voto do relator, pela verdade com ressalva, conforme até a decisão do plenário de 13 de março. Mas essas considerações, inclusive, que eu posso... Sim, tem uma parte, vocês têm uma parte. Eu só gostaria de uma parte, Vossa Excelência, para, complementando, só frisar o seguinte, com relação aos servidores públicos em geral, eu também compartilho da mesma ideia de que a revisão geral anual não exclui a possibilidade dos reajustes, né, que seriam exatamente essas possibilidades dos aumentos, das reposições, que são reivindicadas por categorias profissionais, né, individualmente. Agora, com relação aos agentes políticos, no caso, inclusive, dos vereadores, eu não compartilho da ideia da possibilidade do reajuste, justamente porque mantenho o posicionamento de que, no caso da fixação do subsídio dos vereadores, mantém-se o princípio da inalterabilidade na legislatura. E aí só há possibilidade da revisão e não de reajuste. Essa é a distinção do nosso posicionamento. Né? Só para frisar que, para o servidor público, eu compartilho da ideia de que é possível o reajuste. Por categoria, diferenciado, etc. Agora, para o agente político, há o princípio da inalterabilidade na legislatura e, evidentemente, com a possibilidade da revisão. Só essa parte que eu gostaria de... Senhor presidente, só para concluir... a Vossa Excelência. Eu que agradeço a contribuição. Na realidade, é só para concluir, inclusive, já manifestei meu voto. Em princípio, eu vejo que cabe o que é proibido eles lá em causa própria, mas se o ato previu um reajuste, mas a questão, porque eu não vejo na Constituição a vedação expressa, eu vejo um direito assegurado mínimo.
Então, mas é uma discussão saudável, e eu tenho até medo de consultar com as instituições que estão aqui, porque elas mudam tão rápida que essa minha pode estar até desatualizada. Quando eu falo no artigo 29, os critérios previstos na lei orgânica. Então, ali já abre uma possibilidade que a própria lei orgânica estabeleça os critérios de fixação também. Então, essa é uma discussão interessante. Vou acompanhar o voto do relator com essas minhas considerações, senhor presidente. Continua em discussão. Ninguém mais quer fazer uso da palavra? Eu concedo, então, a Vossa Excelência novamente a palavra por 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Apenas uma complementação, nobres julgadores. Nós não ativemos até as questões mais técnicas aprofundadas, até pelo tempo que nós temos para nossa exposição aqui. Mas, na verdade, o que nós chamamos a atenção é exatamente pela complexidade da questão. Nós estamos discutindo hoje e analisando ainda reajuste, revisão, recomposição, quando isso lá no 56, em junho de 2005, já se definiu alguma coisa e pegou de calça curtas aqueles que já haviam feito o reajuste. Então, o pedido que nós fazemos em nome da Câmara de Japira nessa tarde é de que, mais uma vez, o tribunal aplique o princípio da razoabilidade, apesar das divergências positivas que existem, apesar dos posicionamentos absolutamente embasados que existem, mas são questões de interpretação. Então nós entendemos que, lamentavelmente, não houve uma orientação específica a esses legisladores da época, e isso nós não atribuímos ao Tribunal de Contas, ele não tem o papel específico disso, de estar orientando legalmente a cada ato das legislativos, mas todos nós sabemos que foi em 88 que acresceu essa autonomia para o Poder Legislativo Municipal, da forma que tem hoje, e é uma coisa tão recente que as câmaras não têm uma estrutura necessária, sobretudo de material humano, de técnicos, e eles vão exatamente pelo que possuem de entendimento. E o ato fixatório, nesse caso aqui, ele previa que acompanhasse os servidores. Então, é diante disso que nós, mais uma vez, queremos conclamar a que sigamos aqui nessa tarde o mesmo posicionamento do Acórdão 328 de 2008. Continua em discussão. Aprovado o voto do senhor relator.